Olá, eu sou a Aline Sestaroli, psicóloga, idealizadora do Encorajando Pais, um programa de educação parental que tem por objetivo encorajar os pais no processo de educação dos filhos. Neste audiobook, eu estou lendo o livro Como Educar Nossos Filhos nos Dias de Hoje, Liberalismo versus Repressão, de Rudolf Dreikurs e Vicky Soltz. Este é um livro maravilhoso, fundamental para quem trabalha com orientação de pais. E como é um livro que ele já não está mais sendo editado, então é muito difícil de encontrá-lo. Eu decidi gravar essa série de audiobooks com cada episódio lendo um capítulo do livro para você. Então aqui, neste episódio, sobre o capítulo 1, cujo tema é Nosso Dilema Atual. A senhora Price serviu café à sua vizinha, a senhora Albany, e sentou-se para conversar um pouco. O seu filho Mark, de 7 anos, seguido pelo irmão Tom, de 5, irromperam cozinha adentro. Mark subiu no balcão da pia com desenvoltura e abriu a porta do armário. Tom acompanhou o irmão com o mesmo desembaraço. A mãe gritou: "Desçam já daí! Eu disse agora!" "Queremos um pouco de marshmallow", respondeu Mark no mesmo tom. "Vocês não vão comer marshmallow agora. Está quase na hora do almoço. Desçam daí agora." Mark agarrou o pote de marshmallow e pulou do balcão, seguido de Tom. Tom tirou o pote da mão de Mark e os dois dispararam para fora, enquanto a senhora Price gritava: "Voltem aqui! Eu disse que vocês não podiam comer isso agora." A porta de tela da cozinha bateu com força sobre suas últimas palavras. A senhora Price suspirou e dirigiu-se à visita. "Oh, essas crianças! Eu simplesmente não sei o que fazer com elas. São uns bugres selvagens o tempo todo. Não há nunca um momento de sossego." Frequentemente, nós não sabemos o que fazer com os nossos filhos. Por toda a parte e em toda reunião, as crianças se tornam inoportunas e detestáveis. Nos parques de diversões, onde as famílias vão pensando em se divertir, poucas parecem estar realmente à vontade. Super excitadas e exaustas, as crianças gritam, exigindo sempre mais uma volta em cada brinquedo em que estão. Pais contrariados retrucam com a cara fechada: "Chega!", mas acabam cedendo aos gritos insistentes. Os pais encabulados acabam catando os trocados em seus bolsos e gastando mais do que pretendiam. Palmadas são distribuídas em público. Por fim, as mães rebocam impacientemente os filhos resistentes pelas mãos e todos chegam em casa exaustos, se perguntando por que foram até lá. Nos restaurantes, as crianças frequentemente exibem os seus maus modos, perturbam outros clientes com sua petulância, seus gritos para chamar a atenção e incapacidade de ficar inquietas, correndo para lá e para cá. Muitas recusam-se a comer, a menos que coagidas. Nos supermercados querem brincar em portas giratórias e grades de proteção. Correm de um lado para o outro, exigem um tratamento especial, gritam e são mal criadas quando não são atendidas. Em todos os lugares públicos do gênero, ouvimos crianças zangadas, exigentes, barulhentas e criadoras de caso, sendo respondidas por pais exaustos, ressentidos e desesperados. Em casa, nossos filhos demonstram uma falta de colaboração deplorável.
Muitos recusam-se a aceitar qualquer responsabilidade de ajudar nas tarefas domésticas. São barulhentos, sem consideração, agressivos e sem modos. Algumas vezes demonstram uma imensa falta de respeito pelos pais e outros adultos. Frequentemente nos insultam e fica por isso mesmo. Nossos filhos nos desafiam ousadamente e nós nada fazemos. Pedimos, imploramos, bajulamos, punimos, subornamos, numa tentativa de fazer com que as crianças se submetam a algum tipo de regra. Uma avó afirmou em desespero: as crianças já não ligam para mais nada. Este comportamento sem regras, desafiador, tornou-se tão comum que já é aceito como normal. As crianças são assim mesmo. Na escola, muitas crianças se recusam a aceitar a responsabilidade de aprender. Os professores pedem a ajuda dos pais para que os alunos façam o trabalho de casa, mas são incapazes de dizer como pode ser dada essa ajuda sem brigas ou discussões. Muito constantemente, as manchetes dos jornais nos mostram crianças com problemas. O comportamento delinquente potencial aparece em idades cada vez mais baixas. Os juízes pedem que os pais mantenham seus filhos longe das ruas à noite, mas não conseguem dizer como fazê-lo. Pesquisas nacionais sobre delinquência juvenil geram grande quantidade de papéis, porém poucas indicações de possíveis soluções. Muitos pais estão se tornando cada vez mais perturbados e confusos. Eles tinham esperança de criar filhos felizes e bem comportados e pessoalmente seguros. Ao contrário, estão vendo as crianças se tornarem insatisfeitas, entediadas, infelizes, debochadas e desafiadoras. Por toda a nação, pediatras e psiquiatras relatam um aumento alarmante do número de crianças com distúrbios sérios. Numa tentativa de fazer alguma coisa sobre a situação, os pais ingressam em cursos de estudos sobre crianças, organizam grupos de discussão, frequentam palestras de orientação e leem uma infinidade de livros, publicações e artigos de jornais. O verdadeiro significado deste vasto programa de educação de pais é reconhecido por muito poucos. A habilidade dos pais para criar um filho parece estar perdida. As gerações passadas não precisaram de instrução para educar seus jovens. Que terá acontecido? Em tempos passados havia métodos tradicionais para educar crianças que eram aprovados pela sociedade como um todo. Toda a família seguia um esquema comum. Somente em nossos tempos se tornou necessário desenvolver um extenso programa de educação de pais. Por quê? Frequentemente nos é dito que nosso problema atual é resultado de nossa insegurança de adulto, instabilidade emocional ou imaturidade, de falta de exemplos, de moral ou de valores sociais adequados, ou ainda de falta de religião. Nós realmente testemunhamos mudanças nos valores morais, mas nossos padrões morais podem até ser mais elevados do que os de antigamente, como fica patente pela nossa crescente consciência dos demônios sociais. Quanto à segurança, cada geração encontrou motivos para a insegurança no estresse e tensão de seu tempo, seja culpando a Primeira Grande Guerra, a Depressão, a Segunda Guerra Mundial ou atualmente as bombas atômicas e de hidrogênio. Fala-se muito a respeito da falta de maturidade, tanto em relação a pais jovens quanto a seus filhos. Maturidade é um termo abstrato usado pela maioria das pessoas
para indicar um estado de não infantilidade. Conceituado dessa maneira, implica uma espécie de inferioridade para o estado de ser da infância. Em nome das boas maneiras e do ajustamento social, parece que preferimos encobrir sofisticadamente os sentimentos reais. Na verdade, maturidade significa crescimento e desenvolvimento completos, a plena realização do potencial. Este estado de felicidade é atingido por muito poucos indivíduos. O complemento do crescimento e do desenvolvimento é um processo que abrange todo o tempo de uma vida. Por que exigir que a maturidade exista na juventude ou na fase adulta jovem? Os adultos nunca dão um bom exemplo às crianças. Antigamente não se permitia que as crianças fizessem o mesmo que os adultos. Faça o que eu digo, mas não o que eu faço. No que diz respeito à religião, os ministros de Deus e os pais profundamente religiosos tinham o mesmo tipo de dificuldades com as crianças que seus vizinhos menos devotos. As escolas dominicais eram muitas vezes uma casa de loucos com crianças incontroláveis. Todo superintendente de escola dominical era considerado um especialista em problemas de comportamento e tomava a si os casos problemáticos em particular existentes entre seus alunos. Há algo mais profundo que está errado. Sob toda e qualquer aparência formal que tende a encobrir a realidade, está o fato de que nós não sabemos o que fazer com nossos filhos, porque os métodos tradicionais não funcionam mais e nós não aprendemos novos métodos que possam substituí-los. Toda cultura e toda civilização desenvolvem um padrão definido de educação para suas crianças. Estudos comparativos de sociedades primitivas oferecem uma excelente oportunidade de compreender a importância da tradição. Cada tribo tinha sua própria tradição e educava suas crianças de um modo diferente. Consequentemente, cada tribo desenvolvia padrões comportamentais, tipos de caráter e personalidades distintas. Cada cultura tinha seus próprios procedimentos para enfrentar os problemas da vida e suas diferentes situações. Mas todo homem ou mulher e todas as crianças sabiam exatamente o que era esperado deles. Todo comportamento era determinado pela tradição. Nossa cultura ocidental tem sido mais complexa do que as sociedades primitivas, mas mesmo assim também tem seus padrões tradicionais para a educação das crianças. Havia princípios como crianças são para serem vistas e não ouvidas, que eram seguidos em todos os lares. Padrões de comportamento infantil eram os mesmos em todos os lugares. No entanto, uma crescente percepção do conceito de democracia e seus efeitos sobre as relações interpessoais modificou profundamente essa mesma cultura ocidental. Do tempo dos reis e servos, passando pela Magna Carta, as revoluções americana e francesa e a guerra civil, até nossos tempos atuais, a humanidade veio percebendo pouco a pouco que o homem é feito igual, não apenas perante a lei, mas igual também à vista de seu semelhante. A implicação desse crescimento é que a democracia não é apenas um ideal político, mas um modo de vida. Mudanças rápidas acontecem, porém poucos têm consciência da natureza dessas mudanças. Foi em grande parte o impacto da democracia que transformou nossa atmosfera social
e fez com que os métodos tradicionais de educação de nossas crianças se tornassem obsoletos. Já não temos mais governantes nem mecanismos reguladores rígidos, como acontecia nas sociedades autocráticas, que estamos deixando para trás. Numa sociedade de iguais, não podemos governar o outro. Igualdade significa que cada um decide por si. Numa sociedade autocrática, o governante era considerado não só superior, mas também detinha o poder sobre aqueles que governava. Independentemente da posição que ocupasse numa sociedade, o pai de cada família também detinha o poder sobre seus membros, inclusive sobre a esposa. Hoje em dia, isto não mais acontece. As mulheres proclamaram sua igualdade em relação aos homens, e à medida que o marido perdia o seu poder sobre a mulher, ambos os pais perdiam também o poder sobre os seus filhos. Este foi o começo de uma revolução social geral, amplamente sentida, mas pouco compreendida. Outras áreas de nosso contexto social foram igualmente afetadas. Empresários e trabalhadores estão se deslocando em direção a uma relação igualitária mais próxima. O fim da segregação racial é um problema social cada vez mais presente, estimulado por uma compreensão crescente do significado de democracia. Tais mudanças de grande importância na nossa estrutura social são percebidas com muito mais clareza do que a mudança sutil que vem resultando do fato de mulheres e crianças estarem clamando por sua parcela de igualdade. Os adultos ficam profundamente perturbados com a ideia de que as crianças são seres sociais iguais a eles. Cheios de indignação, negam sempre esta possibilidade. Não seja ridículo, eu sei mais do que o meu filho, não há possibilidade de considerá-lo um ser igual a mim. Não, naturalmente que não. Não em conhecimento ou experiência, ou sequer em capacidade. Mas estas coisas não são indícios de igualdade, até mesmo entre adultos. Igualdade não significa uniformidade. Igualdade significa que as pessoas, apesar de todas as diferenças e capacidades individuais, têm as mesmas necessidades de dignidade e respeito. Acreditar que somos superiores a nossos filhos deriva de nossa herança cultural. As pessoas são inferiores ou superiores de acordo com a sua origem de nascimento, fortuna, sexo ou cor, idade ou sabedoria. Nenhuma capacidade ou traço individual pode ser garantia de superioridade ou de direito de dominação. Há ainda um outro fator a influenciar nosso sentimento de superioridade em relação a uma criança. Nós podemos ter dúvidas interiores a respeito do nosso valor pessoal, uma profunda sensação de estarmos muito distantes dos ideais por nós estabelecidos. Então, uma criança desprovida de qualquer defesa é um delicioso objeto de comparação que nos faz sentir maravilhosos. Mas isso é uma ilusão. Na verdade, nossos filhos são frequentemente muito mais capazes que nós e muitas vezes tentam nos passar para trás. Este conceito de igualdade vem tomando corpo dentro de nossa cultura, embora não tenhamos consciência disso e tampouco estejamos sequer preparados para compreendê-lo. As crianças são particularmente sensíveis ao clima social. Elas têm demonstrado rapidez em absorver a ideia de que têm os mesmos direitos que todos.
Elas percebem a sua igualdade em relação aos adultos e não toleram mais uma relação autocrática do tipo dominador-dominado. Os pais também, por sua vez, percebem vagamente que os seus filhos se tornaram seus iguais e vêm afrouxando a pressão do faço o que eu digo na educação de seus filhos. Ao mesmo tempo, não descobrem métodos baseados nos princípios democráticos com os quais possam orientar e educar seus filhos num contexto social democrático. Assim, nos deparamos com um grande dilema atual. Esta mudança na nossa atmosfera social em uma relação autocrática de superior para inferior, de dominação e submissão, para uma relação democrática de iguais, tem sido reconhecida por nossos educadores. Eles querem sinceramente ser democráticos. No entanto, há uma confusão altamente difundida sobre a aplicação dos princípios democráticos. Em consequência, temos frequentemente confundido permissividade com liberdade e anarquia com democracia. Para muitos, a democracia significa liberdade de fazer o que bem se entende. Nossos filhos chegaram ao ponto de desafiarem as restrições porque acham que têm o direito de fazer o que bem entendem. Isto é permissividade, não liberdade. Se cada membro da família insistir em agir dessa forma, teremos um bando de tiranos dentro de casa, o que acabará por resultar em anarquia. Quando todo mundo faz o que bem entende, o resultado é um atrito constante. O atrito perturba as relações interpessoais, o que, por sua vez, intensifica o conflito. Em tal atmosfera de conflito constante, o estresse e a pressão produzem tensão, raiva, nervosismo e irritabilidade. E todos os aspectos negativos da convivência social acabam por vir à tona. A liberdade faz parte da democracia, mas o ponto básico de que não podemos ter liberdade a menos que respeitemos a liberdade dos outros é raramente reconhecido e admitido. Ninguém pode usufruir de liberdade a menos que seu vizinho seja livre também. A fim de que todos possam ter liberdade, é preciso que haja uma certa ordem, e toda ordem traz em si determinadas restrições e obrigações. A liberdade também implica responsabilidade. Eu sou livre para dirigir o meu carro, mas se eu também for livre para dirigir na contramão, minha liberdade terminará logo logo. A liberdade de dirigir meu carro implica que eu aceito as restrições de acordo com as regras de segurança para todos os demais. Só podemos ser livres se a ordem for respeitada, e esta ordem não é imposta por uma autoridade autocrática em benefício próprio, mas é mantida por cada um de nós em benefício de todos. A prática popular de permitir que as crianças tenham uma liberdade ilimitada as tem transformado em verdadeiros tiranos e os pais em simples escravos. Essas crianças usufruem de toda a liberdade, enquanto seus pais assumem todas as responsabilidades. Isto não pode ser chamado de democracia. Os pais arcam com todas as consequências desastrosas da liberdade excessiva de seus filhos, acobertando-os, tomando a si as piores partes das punições, suportando seus insultos, satisfazendo suas inúmeras solicitações
e, por fim, perdendo toda a sua influência sobre os filhos. As crianças, sem saber exatamente o que as aborrece, percebem a falta de ordem porque não há restrições que as orientem. Elas se tornam muito mais preocupadas em seguir o seu próprio caminho do que em aprender os princípios e as restrições necessárias para viver em grupo. Em consequência, a sempre presente capacidade pelo interesse social ou pelo interesse do seu semelhante fica bloqueada e não se desenvolve. Isto vem resultando num sentimento de confusão e tem aumentado o desajustamento das crianças. Restrições bem definidas dão um sentimento de segurança e a certeza da função de cada um dentro da estrutura social. Sem isso, uma criança se sente completamente perdida. Seus sempre renovados esforços para se encontrar tomam um curso destrutivo que vemos se manifestar em muitas de nossas crianças infelizes e hostis. Liberdade implica ordem. Sem ordem, não pode haver liberdade. Para ajudar nossos filhos, então, devemos sair do obsoleto método autocrático de exigir submissão a uma nova ordem baseada nos princípios da liberdade e da responsabilidade. Nossos filhos não podem mais ser forçados à submissão. Eles devem ser encorajados e estimulados para tomar parte voluntariamente na manutenção da ordem. Precisamos de novos princípios de educação para substituir as tradições obsoletas. Nos capítulos seguintes, apresentaremos os princípios que desenvolvemos através de anos de trabalho com pais e filhos. Nossos centros de orientação infantil são laboratórios de relações humanas, onde podemos testar a eficiência de nossas abordagens. Será necessário primeiro esclarecer os pontos fundamentais para se viver como iguais dentro de uma família. Leva tempo e é necessário um esforço contínuo para que o princípio básico se transforme numa tradição. Mas, sem eles, a confusão atual e a incompetência da população adulta para lidar com seus jovens não terão a menor oportunidade de serem corrigidas. Este, então, foi o capítulo 1 do livro Liberalismo versus Repressão, Como Educar os Nossos Filhos nos Dias de Hoje, de Rudolf Dreikers e Vicky Soltz. Este livro, ele é de 1964 e se mostra aí muito atual. Espero que você tenha gostado dessa leitura e acompanhe os próximos capítulos. Eu sou a Aline Sestaroli, psicóloga e idealizadora do Encorajando Pais. Aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que também se interessem por esse tema e se inscreva no canal, assim você recebe todas as notificações para os próximos vídeos. Um beijo e até mais!